Olá, meus amados. Eu trago aqui a exposição da palavra de Deus, que está registrada em Romanos capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6, onde Paulo faz uma metáfora, uma ilustração da lei do casamento para explicar para os judeus a respeito da lei de Deus. Então, ele começa assim: Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está-lhe ligado pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que será adúltera se for de outro. Mas, morto o marido, livre está da lei, assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que seja de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. O verso 6. Mas agora estáis livres da lei, pois mortos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra, ou seja, na velhice da lei. Então, meus amados, aqui o apóstolo Paulo faz uma metáfora, usando a lei do casamento e a lei de Deus, para que os judeus entendessem melhor o objetivo da lei. Os judeus que tinham a lei como um meio de se chegar a Deus através da lei. Mas Paulo também, que era fariseu, conhecedor da lei, teve um encontro com Jesus Cristo, depois de Jesus Cristo ter ressuscitado, e ele se tornou um cristão, pregador do evangelho. Então ele estava pregando para a igreja de Romanos, que era composta de judeus e gentios. Os gentios não tinham a lei, os gentios tinham simplesmente o evangelho. E os judeus que tinham a lei rejeitaram o evangelho. E quando Paulo pregava o evangelho, eles questionavam Paulo. Então o apóstolo Paulo estava fazendo aqui uma exposição usando a lei do casamento. Então, a mulher que é casada não pode casar com outro marido. Não pode ter outro homem, porque é adúltera. Então, ele usa essa metáfora, né? Então, para nós entender melhor o que significa, nós temos que analisar o capítulo 6, do que o apóstolo Paulo já tinha falado no capítulo 6 de Romanos. Ele fala a partir do capítulo 6, do verso 3 até o verso 17, 18, por aí, ele diz assim: Não sabeis vós que foste batizado em Cristo, foste sepultado com Cristo? Então, se vós foste unido a Cristo na semelhança da sua morte, também será unido a Cristo na semelhança da sua ressurreição. Sabendo que Cristo, ele foi para a cruz, e ali ele foi triturado na cruz. Também nós que fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, também nós fomos triturados com ele. Ali foi o nosso velho homem. O homem do pecado foi desfeito na cruz com Cristo. Cristo assumiu a cruz pela ordenança da lei. Não que Jesus Cristo era culpado, não que ele devia a lei, mas para isso ele veio, para pagar a lei por nós. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: Com o passar do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Debaixo da lei é aquele que está sujeito à lei, aquele que está submisso à lei, aquele que está debaixo das ordenanças da lei. Consequentemente, está debaixo de maldição também, conforme Gálatas capítulo 3, verso 10. Então, quando Jesus Cristo foi morto na cruz, então ele estava pagando a lei, por mim e por você e por todos nós. Ali para Deus estava morrendo Jesus Cristo como homem, também nós, porque Jesus Cristo morreu em favor de todos os homens que nele crer. Então, quem crê em Jesus Cristo se considera morto para a lei, porque Jesus Cristo morreu para a lei, para pagar a lei. A lei exige que todo homem esteja condenado, conforme Romanos capítulo 3, verso 19. Então, tudo que a lei diz é para condenar o ser humano. Então, o apóstolo Paulo chama a lei de lei da condenação e lei da morte, conforme 2 Coríntios capítulo 3, verso 7.
Por quê? Porque a lei, ela não veio trazer nenhum benefício para o homem. Ela veio cuidar do pecado. Então ela veio mostrar a justiça de Deus na vida do ser humano. Então por isso que ela aponta o pecado, ela condena o ser humano, e a condenação, a sentença da lei é a morte. Então por isso o apóstolo Paulo a denominou de lei do pecado e da morte. Então, agora o apóstolo Paulo, ele explica que Jesus Cristo foi para a cruz para pagar os nossos pecados. Então nós não estamos devendo a lei. Jesus Cristo pagou a lei por mim, por você e todo aquele que nele crê. De uma vez que nós consideramos mortos com Cristo. Porque a palavra de Deus diz assim, se morreste com Cristo viverás. Então, nós se consideramos mortos com Cristo. Aquele que se uniu com Cristo na semelhança da sua morte, também está unido na semelhança da sua ressurreição. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele ressuscitou não devendo a lei. Quando ele foi para a cruz, ele estava devendo a lei por mim e por você. Quando ele sentiu a falta, a ausência da presença de Deus na sua vida, quando ele estava na cruz, porque ele estava com todos os nossos pecados sobre si. Aí ele disse assim, meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus virou o rosto de Jesus Cristo, porque ali estavam os nossos pecados sobre a vida de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo assumiu a nossa culpa diante da lei. Agora, o apóstolo Paulo fala para os judeus, no capítulo 7, que já foi lido, dizendo assim, que a lei tem domínio sobre toda a vida do ser humano. Então, se a lei tem domínio na vida de todo ser humano enquanto ele vive, então a lei condena a todos. Nenhum ser humano tem capacidade de guardar a lei, de cumprir o requisito da lei. Sempre ele falha em algum ponto. Por quê? Porque o pecado está em nós. Nós somos ser humano. Nós somos um pecador descendente de Adão. Por isso nós não temos capacidade de cumprir a lei. Então Jesus Cristo veio e cumpriu a lei. Então nós morremos com Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele ressuscitou sem dever a lei. Ele ressuscitou em um corpo glorioso e foi para os céus. Então, nós também morremos com Cristo e agora ressuscitamos com Cristo. Então, nós agora vivemos em novidade de vida. Nós não somos mais considerado aquele homem pecador, aquele homem que vivia no pecado, aquele homem que obedecia ao pecado. Por quê? Porque o velho homem já foi crucificado com Cristo na cruz. Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Cristo. Então, por isso o apóstolo Paulo diz lá no versículo 4 do capítulo 7 de Romanos, dizendo assim também vós, amados irmãos, vós também morreste relativamente para a lei, para viver para Deus, para que dê frutos a Deus através de Jesus Cristo. Então, para que nós se unirmos com Cristo, nós temos que estar mortos para a lei. Porque se nós formos ligados com a lei, tivermos ligado com a lei e querer se ligar com Cristo, é como se fosse uma mulher casada que estava tendo outro marido, que é considerado, de acordo com a lei, é considerado adúltera. Então, para que o ser humano, o pecador, se una a Cristo, ele tem que se considerar morto para a lei. Ele tem que aderir à morte de Jesus Cristo. Sabendo que Jesus Cristo foi para a cruz, ali estava eu, estava você, sendo triturado na cruz. Para que o nosso corpo pecaminoso, aquele homem pecaminoso, foi desfeito. Então, Jesus Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele e agora estamos em um corpo glorioso. Em um corpo, ou seja, em um corpo pecaminoso, mas a nossa alma, o nosso espírito, nós somos renovados, nós somos nascidos de novo. Nós nascemos de novo com Jesus Cristo. Ainda estamos nesse corpo sujeito ao pecado, mas nós temos que se negar a nós mesmos, andarmos em espírito e em verdade, em novidade de vida, se desviando do pecado, se considerando morto para a lei, morto para o mundo e morto para o pecado e vivo com Deus. Porque só assim nós alcançaremos o favor imerecido de Deus, que é a graça de Deus, que a salvação é pela graça, mediante a morte de Jesus Cristo. Então, nós já morremos para o mundo, já morremos para o pecado, morremos para a lei, ou seja, o que significa morrer para a lei? É se afastar da lei, se desligar da lei, para se ligar com Jesus Cristo, sabendo que somos agora uma nova criatura em Jesus Cristo. E toda atitude do ser humano em cumprir a lei, ele está negando o sacrifício de Jesus Cristo. E quando ele se nega para a lei e se une a Cristo, ele está priorizando o sacrifício de Jesus Cristo que foi feito por todos nós. Em Cristo Jesus nós obtemos o direito de salvação pela graça. A graça é o favor imerecível de Deus. Aquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário através de Jesus Cristo, que foi dado a nós pela fé. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu infinito amor para sempre. Amém.